Esta conferência será gravada agora. Todos, eu sou o Vitor Caran, sou o de relacionamento da GEU e hoje vamos falar com vocês sobre o processo profissional, também sobre o acesso e cadastramento de produtos no cadastro do o CNP. Quem vai conduzir essas 6 é o meu colega Lucas, um especialista da nossa equipe. Por favor, a todos, tenham os microfones e as câmeras desligadas e fiquem à vontade para mandar o chat que está na superior direita do aplicativo. Lucas, é com Obrigado, Vitor. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa sala virtual. Muito prazer, meu nome é Lucas Souza, faço parte da área de relacionamento com associado da GS1 Brasil e vou apresentar hoje para vocês essa sala virtual com 2 temas, sendo Código Adicional e Cadastro Nacional de Produtos, onde na parte do Cadastro Nacional de Produtos nós trataremos sobre como fazer o primeiro acesso e como cadastrar o produto. Não se preocupem, porque ainda hoje vocês vão receber esse material completo, caso vocês queiram conferir alguma informação, queiram verificar todos os dados com mais calma, porque aí vocês vão conseguir verificar todas as informações a respeito desses 2 processos diferentes. Como o Vitor disse, caso vocês tenham alguma dúvida, pode colocar no chat, que aí ele ou direciona a mim ou pode responder diretamente a você. Então, antes de nós entrarmos um pouco a respeito do código adicional, é importante nós entendermos quem é a GS1 Brasil. Então, a GS1, a Associação Brasileira de Automação, é uma organização multissetorial, ou seja, está presente em diversos segmentos e o objetivo dela é manter e desenvolver padrões globais para que eles possam ser utilizados entre as empresas, para que essas empresas tenham uma comunicação assertiva
A GS1 é neutra e sem fins lucrativos. A nível Brasil, nós temos 58 mil empresas que são associadas, dos mais diferentes segmentos, para que possam cadastrar os seus produtos ou localizações físicas. E a GS1, a nível mundial, está presente em 150 países, onde 1,5 milhão de empresas utilizam os nossos padrões para poder fazer a identificação dos seus produtos. Então vamos falar agora a respeito de código adicional. É um processo muito simples, muito objetivo, e nós vamos conferir agora. O processo de código adicional nada mais é do que quando a empresa solicita um novo lote de códigos, porque o seu lote anterior se esgotou, porque foi utilizado para poder identificar os seus produtos, identificar suas localizações físicas ou unidades logísticas. Então, o objetivo do processo de código adicional é conceder um novo lote para que a sua empresa possa seguir com a identificação dos produtos. E aí, dentro do código adicional, a sua empresa pode identificar tanto o GTIN, ou seja, o item em si, quanto também o GLN, ou seja, a localização física. E aí eu deixei para vocês aqui esse comparativo, só para que vocês entendam melhor como que funciona. Então, o GTIN serve para identificar o item, o produto em si, e o GLN para identificar uma localização física. As etapas do processo de código adicional são bem simples e objetivas. Então, a empresa entra em contato com a GS1 informando que o seu lote atual se esgotou, utilizou todo, ou está próximo de acabar, e a GS1 encaminha um termo padrão. Eu vou mostrar para vocês como que é esse termo, como que se faz o preenchimento dele, é bem simples. E após nós encaminharmos esse termo por e-mail, basta a empresa encaminhar para nós preenchido, porque nós vamos receber por e-mail, fazer análise e aí liberar esse novo lote para que a sua empresa siga cadastrando todos os produtos e localizações físicas de acordo com a necessidade dela. Então aqui são os dois termos que eu deixei separado para vocês, o termo de código adicional GTIN e o termo de código adicional GLN, como já nós definimos o que é GTIN e GLN logo no começo. É importante dizer também que, caso aconteça alguma mudança na razão social ou no quadro administrativo da empresa, é importante que seja encaminhado o estatuto atualizado, ata atualizada ou contrato social com documento pessoal desses administradores, porque nós fazemos a conferência desses documentos para nós podermos validar esse termo. Então, falando para vocês a respeito do termo de código adicional GTIN, é bem simples, como vocês podem ver. Vocês vão preencher o nome da empresa, o CNPJ da empresa no segundo campo. Nesse terceiro campo aqui, algumas empresas ficam com dúvida, mas é simples. Esse terceiro campo tem que ser preenchido com algum GTIN já gerado, ou seja, algum código já gerado. Pode ser o primeiro, o último, do meio, enfim. Algum código que já tenha sido gerado aí no CNP, no controle de vocês, vocês conseguem verificar nesse local e conseguem preencher para que nós possamos validar esse campo também. No quarto campo, vocês vão colocar a quantidade de produtos que a sua empresa precisa. E aí é sempre importante verificar internamente se esse produto tem variação de tamanho, cor, peso, etc. Porque aí tem que considerar isso para poder colocar essa informação nesse campinho. Na parte final do documento, a sua empresa vai ter que colocar o local, data, ano, a assinatura do representante legal e o nome legível dele. É importante que contenha um nome também, para que nós possamos conseguir validar. Em seguida vem a carta referente a GLN adicional. É bem semelhante à de GTIN, então tem esses campos que precisam ser preenchidos para que nós possamos validar e atribuir esse novo lote. Então, nesse caso específico, a sua empresa vai colocar a razão social da empresa, o CNPJ dela, o endereço, cidade, estado, telefone, fax ou e-mail. E aí, nesse campo seguinte aqui, a sua empresa vai colocar as filiais que precisam dessa identificação. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa em São Paulo, eu abri uma filial no Rio de Janeiro e outra em Minas Gerais, por exemplo. Então, eu informo aqui a filial, a razão social e o CNPJ delas, por exemplo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aí nós vamos fazer a atribuição de 2 GLNs, de 2 numerações diferentes, porque cada uma identifica um local. E aí a parte final é a mesma do código adicional GTIN, ou seja, preencher o local, data, ano, nome do representante legal e a assinatura dele. E aí aqui é muito importante porque
esses documentos precisam ser preenchidos de acordo com a cláusula administrativa. Ou seja, se a cláusula administrativa do seu contrato, do seu estatuto, disser que a representação da empresa é em conjunto de 2 pessoas, de 3 ou mais pessoas, todas essas pessoas devem assinar e devem conter o nome de todas elas. Agora, se aparecer nessa cláusula que a administração é feita isoladamente, então, por exemplo, somente o Lucas Souza deve assinar esse documento. E é muito importante isso porque nós validamos essa informação também. E aí, em seguida, caso tenha acontecido alguma mudança de razão social, de quadro administrativo, vocês podem verificar de acordo com a natureza jurídica da empresa. É importante que vocês saibam que aí cada natureza jurídica tem o seu documento específico. Então, dando um exemplo aqui, se a pessoa jurídica, ou seja, uma limitada, uma Eireli, basta encaminhar para nós ali junto com o termo, isso caso tenha acontecido alguma alteração, o contrato social e a última alteração, que nós já validamos isso em sistema. E aí isso funciona para os demais regimes tributários, por exemplo, SA, associação, cooperativa. E aí tem também a parte de empresário individual, artesão ou produtor. Ou seja, cada regime tributário tem a sua documentação que nós precisamos receber para poder validar e seguir com esse processo de código adicional. E aí, novamente, vocês vão receber toda essa tabela, conseguem verificar aí quais são os documentos necessários também, não se preocupem quanto a isso. E aí, quando o processo estiver já finalizado, a GS1 vai encaminhar um e-mail informando que o novo lote de códigos foi liberado e que a sua empresa pode dar sequência no Cadastro Nacional de Produtos. E aí, o que é, Lucas, o Cadastro Nacional de Produtos? É uma ferramenta online, disponível para os associados da GS1 gratuitamente, onde é possível fazer toda a gestão dos seus produtos, dos seus códigos. Ou seja, lá você consegue verificar quantos códigos a empresa gerou, quantos códigos estão ativos ou inativos, consegue gerar relatórios, consegue gerar etiquetas. Ou seja, todo o procedimento referente a produto você consegue fazer tranquilamente dentro desse CNP. E aí, é claro, nós também estamos aqui disponíveis à orientação, a todo o suporte necessário, caso a sua empresa tenha alguma dúvida. Nós temos alguma dúvida, Vitor, referente a esse processo de código adicional? Lucas, nós temos uma dúvida sim. Responde, por favor, qual é o prazo para análise do documento, uma vez que ele tenha sido enviado? Ok, nós fazemos a análise dentro de 24 horas úteis. Então, a sua empresa encaminha, estando tudo ok, dentro desse prazo de 24 horas úteis, nós já liberamos um novo lote de códigos para a sua empresa. Certo, Lucas. E seguindo aqui com as nossas perguntas, quando é gerada uma nova cobrança no processo de código adicional? Ok, no processo de código adicional, nós só geramos uma cobrança a cada 100 mil códigos atribuídos. Então, por exemplo, você tem lá 50 códigos, 99, nós não vamos gerar uma nova cobrança. Agora, quando nós verificarmos no nosso sistema que nós temos 100 mil códigos, aí sim nós vamos gerar uma nova cobrança, e essa nova cobrança é baseada de acordo com o faturamento bruto anual da sua empresa, que é a tabela que fica disponível no nosso site, que vai de T4 a T10. Certo, Lucas. E situações que ultrapassam a quantidade de 7 códigos, é necessário envio de alguma documentação? Sim. O que acontece aqui é uma situação bem específica. Quando a sua empresa precisar acima de 7 mil códigos, nós vamos fazer análise em 2 documentos. Então, fora esse termo padrão que eu mostrei para vocês, que é o preenchimento simples, a sua empresa precisa encaminhar uma lista simples, completa em Excel, contendo a descrição de todos os produtos e a variação dele, por exemplo, um copo vermelho, então tem lá copo vermelho, tamanho XYZ, copo azul, enfim. Então tem que ter a descrição bem detalhada, porque nós analisamos isso também. E fora essa lista completa em Excel, sua empresa vai encaminhar para nós também um questionário técnico que nós direcionamos, e é um questionário simples, onde a sua empresa vai preencher algumas informações que nós precisamos para avaliar se é necessário nós liberarmos essa quantidade de fato ou não. Perfeito, Lucas. O CNP ele emite algum tipo de aviso quando esses códigos estiverem para soltar? Sim, Vitor. Isso que é algo bom do CNP. Então, por exemplo, você não precisa ficar preocupado. Poxa, Lucas, eu não sei se eu atingi a quantidade que a GS1 liberou para mim do lote de códigos. Onde eu consigo verificar isso? No CNP.
Então, no CNP vai te dar o aviso quando não tiver mais jeitinho disponível, ou seja, quando não tiver mais código disponível. Então, por exemplo, a sua empresa tem a capacidade de gerar até 99 códigos. Então, quando for cadastrar, por exemplo, o produto de número 100, o CNP vai avisar, olha, não tem mais jeitinho disponível, e aí sim você entra já nesse circuito, nesse processo de código adicional. Perfeito, Lucas. E onde é possível acompanhar dentro do CNP a quantidade de códigos que nós já temos cadastrados? Ok. Então, como eu disse para vocês, dentro do CNP é possível fazer toda a gestão referente aos produtos. Então, esse controle, para saber quantos códigos de barras eu tenho cadastrado, você consegue fazer no CNP logo na home. Essa imagem que eu deixei para vocês aqui é um exemplo nosso aqui interno. Então, vocês conseguem verificar ali o número de jetins gerados. Eu até deixei aqui uma seta indicando para vocês. Então, por exemplo, a minha empresa pode cadastrar até 999 códigos. Como que eu vou saber se eu cadastrei 999 ou se eu cadastrei 40, 50? É bem nesse campo que eu indiquei para vocês. Ou seja, assim que o CNP é acessado, essa tela já fica disponível a vocês e você já consegue fazer toda a gestão dos seus produtos nessa parte. Certo, Lucas. Muito obrigado pela informação. Pode prosseguir. Ok, Vitor. Então vamos falar agora sobre Cadastro Nacional de Produtos. Então, recapitulando o que é o CNP, algumas empresas têm esse conhecimento, outras não, mas então só recapitulando algo que nós já vimos anteriormente. O CNP é uma ferramenta online disponível para os associados da GS1 de forma gratuita, para que ele consiga fazer toda a gestão dos produtos. Mas aqui, nesse momento, nessa sala virtual, nós vamos tratar de 2 pontos importantes, que é o primeiro acesso e o cadastro de produto, ou seja, como que eu faço esse primeiro acesso, como que eu cadastro meu produto, minha unidade de logística, eu consigo isso? Consegue. Então vocês vão verificar logo em seguida. Como eu faço meu primeiro acesso no CNP? É simples. Essa daqui é a carinha do CNP, e aí tem logo abaixo ali a informação de não tenho acesso ao CNP. Ou seja, se esse é o seu primeiro acesso no Cadastro Nacional de Produtos, basta clicar nessa informação de não tenho acesso ao CNP, porque assim o CNP já vai te direcionar a uma nova página pedindo para você clicar nesse campo azul que eu deixei destacado com a seta. Por quê? Se você for o representante legal, basta clicar ali na informação de clique aqui, porque um e-mail será enviado pedindo algumas informações complementares para que possa validar de fato o seu primeiro acesso no Cadastro Nacional de Produtos. Então, assim que você clicar na informação do clique aqui, o CNP já vai te pedir o CNPJ da empresa, porque é o seu primeiro acesso, ou seja, nos demais acessos você não terá mais essa etapa de informar o seu CNPJ. Logo em seguida, você vai ter que informar o seu e-mail de login, que é o mesmo e-mail do painel do associado. E aí, só fazendo um parênteses aqui rápido, o painel do associado é para que você tenha acesso a todos os dados cadastrais na GS1 quando você fez no pré-cadastro, quando se associou com a GS1. Ou seja, acesso a boletos, a documentos, atualização de representante legal, ou seja, tudo é referente ao painel, que é diferente do CNP. O CNP é para gestão dos produtos e painel é para dados cadastrais que foram inseridos no pré-cadastro na associação que foi feita com a GS1. Fechando parênteses aqui, vamos seguir. Então, após isso, o CNP vai pedir para você criar uma senha. E é claro, nós estamos acostumados em diversos sites a criarmos senhas com o nosso padrão, mas no site do CNP tem uma senha que é padronizada. Então, se você tentar criar algo diferente disso, você não vai conseguir. Então, veja só que essa informação que é muito importante. Então, na senha que você for criar, tem que ter uma letra maiúscula, uma minúscula, um caractere especial e um número. Então, eu deixei um exemplo para vocês ali. 2020, Lucas, 2020 GS1, ou seja, 2020 o nome da empresa, etc. É só um exemplo que eu dei para que vocês consigam fazer esse acesso no CNP. Tá? E invertendo a ordem que também não tem problema, ou seja, GS1 2020, 2020 GS1, enfim, ou seja, isso não impacta, mas é necessário você seguir esse padrão para que o primeiro acesso seja feito no CNP. Após isso, você já conseguiu acessar o CNP. E aí vai aparecer um termo de adesão informando como o site deve ser utilizado, o contrato de licença do uso do site. E aí basta você clicar ali em aceitar, que vai aparecer logo no final, no botãozinho azul, como eu deixei a seta indicativa aí para vocês em laranja.
E, após isso, a home do CNP já vai ficar disponível para vocês. É claro, não vai aparecer essa numeração aqui porque é um exemplo que eu deixei para vocês de algo interno. Mas aí, por exemplo, você não cadastrou nada, obviamente vai aparecer lá como zero. Você cadastrou 2, 3 códigos, 50 códigos, vai aparecer todo esse controle para você. Então, essa é a home do CNP. Nós temos alguma dúvida, Vitor, referente ao primeiro acesso? Ainda não, Lucas, podemos prosseguir. Ok. Então, vamos partir agora para o cadastro do produto e da unidade logística. Acredito aí, fazendo uma brincadeira saudável aí, que vocês estão ansiosos para poder ver como isso funciona. Então, nós vamos mostrar aqui para vocês. Quando eu vou cadastrar o meu produto dentro do CNP, eu preciso colocar algumas informações, e essas informações são obrigatórias. Ou seja, se essas informações não são inseridas, eu não consigo gerar o meu código de barras ativo, ou seja, ele não consegue ser lançado no mercado de forma ativa. Então, quais são esses campos? Não se preocupem, porque nós vamos passar por cada um deles para que vocês já consigam ter a noção de como funciona isso. E aí, só repetindo, vocês vão receber todo esse material também. Então, na primeira parte, nós temos a identificação, ou seja, a sua empresa vai ter que colocar a descrição do seu produto e a foto dele. Logo em seguida vem a parte geral, onde a sua empresa vai informar a marca, o idioma e o país de origem desse produto. Em seguida vem características. Nas características, a sua empresa vai colocar o peso bruto e o conteúdo líquido do seu produto com a unidade de medida de ambos, ou seja, quilo, grama, mililitro, unidades, enfim. Depois disso vem a parte fiscal, ou seja, a parte tributária, que são informações que vocês conseguem obter com o setor administrativo da empresa, com o contador, o setor fiscal da empresa. Ou seja, NCM e SESC. Nós solicitamos isso também. Não se preocupem, porque nós vamos tratar disso um pouco mais para frente. A parte específica, que é o GPC, que são informações que a GS1 solicita a respeito de uma classificação mundial do seu produto. E tem a parte também comercial, que é o país e mercado de destino. Todas essas informações são obrigatórias. Então vamos a cada uma delas. Essa daqui é a home do CNP. Para eu poder cadastrar o meu produto, basta eu clicar em cadastrar novo produto, que está ali à direita no botão laranja. Quando eu clico em cadastrar produto, vai me trazer uma nova tela perguntando: Lucas, qual produto você quer cadastrar? Qual jeitinho você quer gerar? E aí vai aparecer, dependendo da sua associação, com o jeitinho que você pode selecionar. Então, só explicando rapidamente aqui, o jeitinho 12 circula especificamente ali nos varejos da América do Norte, ou seja, Estados Unidos e Canadá. No jeitinho 13 é o item, é a numeração que identifica o seu produto, o item em si. Então, por exemplo, eu tenho um suco de uva, quero cadastrar esse suco de uva. Então, o suco em si, porque é um item, é uma unidade, vai receber o jeitinho 13. E aí, se eu quero cadastrar um jeitinho 14, eu vou gerar um agrupamento homogêneo, ou seja, uma unidade logística, uma caixa master com 20 garrafas de suco dentro. Então, o jeitinho 13 é para o produto e o jeitinho 14 é para a unidade logística, tá? É importante que vocês entendam isso. E aí, você escolhendo o jeitinho que você quer gerar, basta clicar em novo cadastro, que está ali embaixo no botão laranja. Após isso, o CNP já vai te pedir todas aquelas informações que eu mostrei para vocês no slide anterior. Ou seja, a descrição do meu produto. Então, vou dar um exemplo aqui com um suco de uva integral. Então, na descrição, eu coloquei lá, GS1 Brasil, suco de uva integral, 1,5 litros. E aí você vai me dizer, Lucas, mas não poderia ser suco de uva integral, GS1 Brasil, enfim, não posso inverter essa ordem. O que acontece? Quando vocês clicam ali naquele símbolozinho do i, que está logo ao lado da informação descrição, vai aparecer a recomendação da GS1. Ou seja, primeiro coloca-se a marca, depois o nome do produto, depois a diferenciação desse produto e, por último, o conteúdo. Então, por isso que nós colocamos ali como GS1 Brasil, suco de uva integral, 1,5 litros. Após isso, basta você colocar a imagem do seu produto para que você consiga dar continuidade no cadastro desse item na nossa plataforma. Eu destaquei esse campo para vocês porque é importante. Por exemplo, Lucas, agora eu não tenho a foto do meu produto, eu consigo gerar o código? Consegue. Porém, ele será gerado como inativo. Então, se você não tiver a foto por algum motivo, basta clicar nesse campo que eu destaquei, produto em desenvolvimento sem imagem disponível, e aí o código fica como inativo.
E aí, depois que você já tiver a foto desse item, a foto desse produto, você consegue inserir lá no CNP e o status dele muda para ativo. Então, aqui é o campo referente à imagem. E aí eu deixei uma informação aqui já importante para vocês, que é importante sempre se atentar ao tamanho da imagem e ao formato dela. Então, por exemplo, eu quero anexar lá um PDF. Não consigo. Então, a extensão dessa imagem tem que ser ou em JPG, JPEG ou PNG. E aí o tamanho dela é 6,7 megas para 10 imagens. Então, é importante se atentar a isso, tá? Logo em seguida, o CNP já vai te pedir a marca do seu produto. Então, você insere a marca do seu produto. Eu coloquei ali como GS1 Brasil, para que vocês entendam como isso funciona. Tá? Em seguida, o idioma. Ali já vem preenchido automaticamente como português. E o país de origem, como vocês estão cadastrando aqui no Brasil. Ele vai vir lá com a inicial 789 ou 790, que é o prefixo e é referente a GS1 do Brasil. Então, por isso que já vem preenchido automaticamente como Brasil. Após isso, é só clicar em continuar. Quando você clica em continuar, já passa para a próxima etapa, que é peso bruto e conteúdo líquido e unidade de medida de ambos. Então é algo simples, gente. Eu quero saber qual é o peso do meu produto, peso bruto. Basta eu pesar e a informação que aparecer ali na balança eu insiro nesse campo no CNP e em seguida eu coloco a unidade de medida, seja grama, seja quilo, seja unidade, etc. E aí o conteúdo líquido também, que é o peso bruto sem a embalagem. E aí algo importante é que o conteúdo líquido nunca pode ser maior do que o peso bruto, ok? Porque o peso bruto é sempre o seu produto já acabado, tá? Em seguida, o CNP vai pedir aqui uma informação também obrigatória, como nós vimos, que é o NCM. Então, o NCM já é a parte tributária, a parte fiscal aí da sua empresa, referente ao seu produto. E aí você pode até perguntar ao Lucas, mas por que eu preciso colocar essa informação de NCM, de SEST, enfim? É porque o que acontece, a GS1 tem parceria desde de meados de 2017 com a Secretaria da Fazenda, então as secretarias de Fazenda dos estados estão fiscalizando essas informações, eles conseguem ter acesso a isso. Então, por isso que é muito importante a sua empresa colocar lá o NCM e o SEST. Então, o NCM é um código composto aí de 8 dígitos já estabelecido pelo governo brasileiro e vocês conseguem identificar aí a classificação desse produto para que eles consigam ter um controle melhor a respeito da parte tributária fiscal. E aí vem uma outra dúvida, Lucas, como é que eu consigo o meu NCM, como é que eu consigo o meu SEST? É simples, basta você procurar o setor contábil da sua empresa, o setor administrativo da sua empresa, que eles vão te orientar quanto a isso. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque acontece de a empresa entrar em contato com a GS1 e dizer assim, olha, Lucas, eu não sei o NCM da minha empresa, o que eu coloco? Então, assim, a GS1 não orienta por exemplo, colocar ali, olha, coloca o NCM como 1, 2, 3. Não. Então, por isso que é muito importante você colocar a informação corretamente, tá? Partindo para o SEST, se a sua empresa não tiver essa numeração, basta clicar ali em este produto não possui SEST. E aí você clicando nessa opção já dá para seguir para a próxima parte do cadastro. E aí vem a parte específica da GS1, que é chamada GPC, que é a classificação global de produtos. E aí você vai perguntar assim, Lucas, o que é esse GPC? Eu já passei por uma parte aí do cadastro, eu nunca entendi muito bem o que é o GPC. É simples. O GPC é um padrão de classificação global da GS1 e o objetivo dele é o seguinte, ajudar parceiros comerciais na identificação de produtos com as características semelhantes em qualquer lugar do mundo. Então, fazendo uma comparação simples com o slide anterior, o NCM e o SEST já é referente a um controle, vamos dizer assim, uma classificação nacional. E aí o GPC já é mundial. Ou seja, com isso o GPC se torna uma parte importante do meu conjunto de dados para poder fazer o cadastro do meu produto. E aí, como eu deixei o exemplo para vocês, aparece ali a numeração, né, referente a suco, pronto para beber, perecíveis. Lucas, onde eu consigo essa informação? Basta você clicar aqui nesse link. Esse link é o mesmo desse botão busca avançada do GPC, tá? Caso vocês tenham dúvida de onde eu consegui essa informação. E aí dentro
desse GPC, você vai preencher algumas informações que são muito intuitivas. Vou mostrar para vocês. No primeiro campo, basta preencher lá como português, Brasil. O segundo campo, preencher a informação que já estiver disponível. E aí aqui eu começo a fazer a classificação do meu produto, um filtro do meu produto. Então, por exemplo, meu suco de uva integral. Então, eu já sei que o segmento é alimentos, bebidas e tabaco. Então, eu clico nessa opção e aí já vai me trazer a família dele. Então, suco, eu clico aqui na família de bebidas. Após isso, eu vou clicar na opção de classe. Então, eu seleciono ali como bebidas não alcoólicas prontas para beber. E aí vai me trazer a subclasse, que é essa numeração final que vocês viram no slide que eu deixei para vocês. Então, por exemplo, Lucas, de onde você tirou essa numeração? Eu tirei essa numeração daqui, da subclasse, do BRIC, ou seja, suco pronto para beber perecível. Ou seja, basta eu selecionar essa informação aqui, essa numeração, e aí eu insiro neste campo e consigo seguir com o meu produto. Aí você fala, Lucas, mas eu não tenho esse link disponível. Ok, você vai receber esse material, mas tem essa opção de busca avançada do GPC, que é esse botão que vai ficar disponível enquanto você estiver fazendo esse cadastro. Não se preocupe quanto a isso. Tá? Após isso, nós já vamos aí para a parte final do nosso cadastramento do produto. Então, você vai inserir nesse campo o país de destino. Como é padrão, já vem preenchido automaticamente como Brasil, mas se a sua empresa, por necessidade, por algum motivo específico, quiser acrescentar outro país, basta clicar no botão de adicionar outro país e seguir com o cadastramento. E aí, após isso, você já consegue finalizar o seu cadastro. Ou seja, basta clicar em salvar e, em seguida, finalizar. Aqui eu gostaria de fazer uma observação. Se a sua empresa, a pessoa que estiver fazendo esse cadastro, clicar somente em salvar, ele não vai gerar o código, é muito importante, porque às vezes as empresas ficam com dúvida, Lucas, meu código não foi gerado, mas é porque ela só clicou em salvar. Então, tomem nota disso, porque isso pode fazer uma diferença na ação de cadastramento do produto. Então, clicar em salvar e em seguida finalizar. Quando você clica em salvar e finalizar, o CNP já vai te trazer o resumo de todas as informações que você inseriu durante esse cadastro. Tá? Então, NCM, foto, descrição, peso, etc. Então, você verifica o resumo do seu produto, e aí você descendo um pouco mais a página vai ter essa informação que eu destaquei para vocês, que é o termo de responsabilidade referente às informações. Ok? Então, é só você clicar nesse termo, aceitar esse termo, e clicar em gerar Jetim ativo, que aí o seu Jetim 13 será gerado. Então, aparece dessa forma, dei aqui o exemplo para vocês, desse meu suco de uva integral, aparece ali a foto dele e o Jetim dele. Aí você diz assim, Lucas, você disse que tem como nós cadastrarmos também a unidade logística, uma caixa master lá com 20 unidades de suco integral dentro, certo? Isso, exatamente. Como que isso é feito? É simples, o processo é o mesmo, então eu deixei somente um slide separado para que vocês consigam só entender qual é a única diferença. Então, por exemplo, se eu quero cadastrar um Jetim 14, ou seja, identificar a minha caixa com 20 unidades dentro, basta clicar ali na informação de gerar Jetim 14, que aí vai te pedir a única coisa de diferente, é a quantidade, como eu deixei destacado para vocês. Então, por exemplo, eu deixei ali como um exemplo para que vocês entendam, 20 unidades dentro dessa caixa, é só eu colocar essa informação e cadastrar todos os outros campos obrigatórios, como vocês bem sabem, para que o produto consiga ser gerado no CNP. E aí, clicando em gerar Jetim, o seu Jetim 14 é gerado com sucesso. E aí você consegue, se quiser, gerar a etiqueta dele, se for necessário, enfim, tanto do Jetim 13 como do Jetim 14. Temos perguntas, Vitor? Temos sim, Lucas. A gente tem uma pergunta que bem interessante. Depois de criar o produto, é possível fazer alterações posteriores nele? Isso, é possível sim, e essa pessoa, na verdade, até se adiantou já, porque é esse slide que eu separei. O que acontece? É possível fazer alterações, mas nós temos já um material pronto, específico, que nós vamos encaminhar para vocês também ainda hoje, contendo algumas regras de edição, porque se for feita alguma
a edição acima lá de 20%, por exemplo, o CNP já vai te pedir para que um novo GTIN seja gerado para identificar esse produto, enfim. Mas nós temos algumas regras específicas do que pode ser alterado, limitações de alterações, mas, em resumo, pode sim, mas nós já temos um material separado para isso e vocês vão verificar depois. Perfeito, Lucas. E outra dúvida que apareceu aqui, a gente teve bastante dúvida relacionada à questão do código inativo. Responde, por favor, uma vez que o GTIN está inativo, isso significa que o código de barras está inativo? Exato, exato. O que acontece? Como eu disse para vocês, se durante o cadastro a sua empresa não insere ou a foto ou o peso bruto do produto, ele vai ficar com o status de inativo, ou seja, como está inativo, ele não pode ser lançado aí ao mercado. Então é importante que o status fique como ativo, porque aí sim você consegue lançar o seu produto e ele pode circular normalmente no varejo sem nenhuma restrição, tá? Então é sempre importante vocês verificarem essa etapa no cadastro referente ao seu item, para que ele sempre seja gerado como ativo. Mas aí, por exemplo, como eu disse anteriormente, se a sua empresa por algum motivo ainda não tem essa informação do peso, não tem a informação da foto, pode colocar lá como inativo e depois você consegue voltar no CNP, inserir essas informações e ativar o código. Certo, Lucas. Muito obrigado. Pode continuar com a apresentação. Ok. Então, pessoal, é muito importante aqui, porque o que acontece nessa parte? Como vocês verificaram anteriormente, tem na home do CNP aparece lá GTIN gerados, GTINs ativos, GTINs inativos, enfim. Então, vou explicar para vocês aqui rapidamente a parte do status. O primeiro é em elaboração. O que é um código em elaboração, Lucas? É simples. Quando você está fazendo o cadastro do seu produto, ele sempre vai aparecer como em elaboração. Por quê? Porque você está cadastrando, inserindo todos os dados referentes a ele. Então, como foto, peso, NCM, CEST, GPC, etc. e tal. Então, enquanto você está fazendo esse cadastro, você acessa o CNP, insere as informações, o status sempre vai ficar como em elaboração. Em seguida, quando você insere todas as informações e gera o GTIN, ele vai ficar como ativo, ou seja, o que é o código ativo? É quando todos os campos obrigatórios dentro do CNP foram preenchidos. Então, o CNP vai entender essa informação e já vai ativar o código para você automaticamente. Quando eu estou com o meu código ativo e faço alterações, que foi até uma das perguntas aí, Vitor, que foram feitas, o que acontece? Meu código passa para reativado. Tá? Então, eu tenho lá o meu suco de uva, eu fiz uma alteração mínima nele, ele vai mudar de ativado para reativado, ou seja, o produto que sofreu alguma alteração específica. Mas, eu já deixei uma observação para vocês, como eu disse aí na resposta, na pergunta que foi feita, que é verificar as regras de edição do produto que vocês vão receber já no material todo completo. E aí, fora o reativado, nós temos o último status aqui, que é o cancelado. Então, o cancelado é um produto aí onde a empresa decidiu internamente, por algum motivo específico, mudar esse status. E aí é importante dizer que quando o produto é cancelado, ele não volta a ser ativo. Então, por isso que nós sempre deixamos essa informação com a empresa para que ela decida se vai mesmo cancelar. Porque uma vez cancelado, não tem como voltar a ficar ativo no CNP e automaticamente esse produto não volta a circular no mercado com esse mesmo código. Tá? Então, esses são os status para que vocês consigam visualizar isso dentro do CNP e já consigam ter o norte aí referente a todos os produtos que constam lá. São essas informações, Vitor. Tem alguma pergunta referente a status? Lucas, a gente tem uma pergunta aqui que ela é bem importante. Com relação aos alergênicos, onde fica o cadastro e o associado ele pode alterar a qualquer momento sem precisar gerar um código de barras novo? Desculpa, Vitor, falhou aqui na pergunta. Você pode repetir, por favor? Com relação aos alergênicos, aonde fica o cadastro? E o associado ele pode alterar essas informações a qualquer momento sem precisar fazer a geração de um novo código? Ok. Então, essa informação de alergênicos, aí eu só não mostrei, mas ela fica disponível também no CNP, na parte de cadastro de produto. Então, por exemplo, lá eu tenho um produto que tem essa informação de alergênicos, eu consigo inserir na parte ali de características do
dentro do CNP, e eu consigo colocar as informações referentes a essa situação, tá? De alergênicos. Não se preocupem quanto a isso, o CNP comporta essas informações e outras mais. E aí a segunda pergunta, Vitor, foi qual? Ainda dentro dessa? Desculpa. Lucas, a segunda pergunta é se pode ser, o associado pode alterar a qualquer momento sem precisar fazer a geração de um novo código. Exato, então aí já entra naquela questão do reativado, porque já precisa verificar algumas condições, algumas regras de edição que o próprio CNP aponta, e aí se estiver dentro da regra de edição, aí sim você não precisa gerar um novo JIT. Agora, se você fizer a alteração e, por exemplo, clicar lá para poder salvar, o CNP vai informar, olha, é necessário você gerar um novo JIT por XYZ. Aí você vai precisar gerar um novo JIT para esse produto. Certo, Lucas. Mais uma pergunta aqui, tá? Perguntaram para a gente se posso deixar um produto ativo no GTIM, mesmo não estando em uso? Por quanto tempo? Ok, isso aí é tempo. Isso daí, na verdade, essa questão de tempo, enfim, isso daí já vai ser decidido pela sua empresa, mas isso não tem problema dele ficar ativo dentro do Cadastro Nacional de Produtos e ele não estar em uso. Agora, sim, por exemplo, se ele não estiver em uso de fato, aí sua responsabilidade é da sua empresa, não é da GS1. Então, por exemplo, poxa, eu verifiquei que meu produto não está em uso, não está em circulação no mercado, por algum motivo eu vou cancelar. Aí volta na questão dos status. Então eu entro na plataforma do CNP e altero o status para cancelado ou para suspenso. Porque se a gente for parar para pensar, não faz sentido o produto estar ativo ou não estar em circulação no mercado. Então basta só mudar o status que aí o CNP já atualiza essa informação. E para produtos que eles não têm embalagem, por exemplo, um software ou algo virtual, é possível colocar a mesma informação de peso líquido e peso bruto? Não entendi, desculpa. Se o produto for o objeto sem embalagem, Certo. então ele não tem embalagem, tá? Aí no caso ele está vendendo em si o produto da forma que ele fabrica. Ele não tem nenhuma embalagem, não tem adição de peso. É possível que ele coloque o mesmo peso bruto no líquido? Sim, é possível. Como eu disse, a única questão é a seguinte: o conteúdo líquido não é nem peso líquido, tá? É conteúdo líquido. O conteúdo líquido não pode ser maior que o peso bruto. Então não tem problema eles serem iguais. Então é só inserir essas duas informações no CNP para que o código fique ativo. Porque se você não colocar, mesmo que não tenha embalagem, enfim, essa informação de peso bruto, o código fica como inativo e aí não tem como colocá-lo aí no varejo para circulação. Perfeito, Lucas. Muito obrigado pelas respostas. Obrigado. Então, pessoal, essas foram as informações referentes a esses dois processos, código adicional e CNP. Então, só recapitulando aqui, fazendo um resumo rápido para vocês. O código adicional é quando a sua empresa precisa de um novo lote de códigos, porque esgotou o atual, e o código adicional serve para você conseguir dar continuidade no cadastramento dentro do CNP. E aí o CNP, você pode fazer inúmeros controles referentes à gestão do seu produto, mas como nós tratamos aqui especificamente nessa sala virtual, você vai conseguir fazer o primeiro acesso, normalmente nele, e você vai conseguir também cadastrar o seu produto ou unidade logística, sempre preenchendo todos os campos obrigatórios e clicando lá em salvar e finalizar para que o CNP já mostre o seu jeitinho e ele já consiga circular no varejo normalmente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e tenham uma boa tarde. E hoje, para a gente recapitular de forma rápida, então, falamos sobre o código adicional. E o que nós falamos sobre o código adicional? Quais são as etapas desse processo? Quais são os documentos que são necessários de enviar, os pré-requisitos para a solicitação e como são liberados esses códigos adicionais. A gente também falou sobre o nosso CNP, o Cadastro Nacional de Produtos, e como fazer o login e acessar o CNP, quais os campos que devem ser preenchidos obrigatoriamente, qual o tipo de informação que deve constar nesses campos,
como finalizar o cadastro de seus produtos e obter o código de barras. Esperamos que tenha sido tão proveitoso para você quanto foi para a gente. E vocês estão vendo na tela nesse momento todos os nossos canais de relacionamento. Estamos à disposição para atender aquilo que vocês precisarem. Nós enviaremos todo o conteúdo dessa apresentação para vocês. E também todos os links de acesso que foram utilizados. E as perguntas, entraram mais algumas perguntas agora para a gente. Essas perguntas que estão entrando, a gente vai responder todas elas para vocês através de uma FAQ ao final dessa apresentação. Então, junto com o material, a gente vai encaminhar essa FAQ para vocês com todo esse descritivo e essas perguntas respondidas. Tá? Nós gostaríamos de salientar que nesse momento, nessa situação onde estamos passando pela quarentena e pelo isolamento devido ao Covid-19, nós ampliamos os canais de relacionamento, então nós também colocamos no ar o nosso canal de WhatsApp, para que facilite a comunicação de vocês, nossos associados, com a gente, a GS1 Brasil. Foi um prazer estar com vocês hoje, muito obrigado e boa tarde.